Então, o principal, assim, é tipo assim, você não pode tocar o bicho, você tem que dar uma certa distância dele para tentar não incomodá-lo, assim, né? Então, não ficar na frente dele, ficar ao lado a uma distância mínima, não ficar muito perto da cauda dele, até porque ele é inofensivo, mas ele é gigantesco, né? Ele é 5 vezes o seu tamanho. Então, se ele dá se ele bater a barbatana de um pouco diferente, pode quebrar alguém, né? E acho que para não atrapalhar muito o habitat deles também, então os grupos tentam ficar um pouco mais distante deles. Mas teve uma das vezes que a gente mergulhou, que a hora que eu entrei na água, assim, ele estava vindo na direção, assim, então você até assusta, dá um pouco para Nó. trás, assim, para dar espaço para o bicho passar. Oi, eu sou Marina Guedes e esse é o Maré Sonora, o seu podcast para navegar em conversas muito inspiradoras e de vez em quando divertidas também. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Maré Sonora. Hoje é o bate-papo número 162 e eu sou obrigada a começar esse episódio mandando um super beijo aos meus padrinhos, tia Maria Júlia, tio João, um super beijo ao José Henrique, um grande ouvinte aqui do Maré Sonora, ao Zé Maurício, às esposas, aos filhos, a todo mundo da família Guedes, da querida família Guedes, mas hoje o convidado é muito sensacional, meu primo José Fernando Madureira Guedes. Nando, bem-vindo ao Maré Sonora. Muito obrigado, prima. Finalmente por aqui, do outro lado do radinho. Eu tava na dúvida onde é que ele ia estar hoje. Ele andou fazendo umas super viagens aí pelo mundo. Mas você tá em São Paulo, você falou, né, Nando? Estou em Campinas. Estou em Campinas. E para quem não conhece um pouquinho de você, da sua andança pelo mundo, das suas andanças recentes aí nesses sabáticos que você e a Lu fizeram, conta um pouquinho, Nando, dessa ideia de dar esse rolê, como é que surgiu, onde vocês estiveram, para depois a gente cair no tema do mergulho sensacional com tubarão-baleia, dentre outras coisas. O que você pode falar pro pessoal? Bom, eu gosto muito de viajar, acho que sempre curti muito assim viajar, esportes ligados à natureza e viagens fazem uma parte muito grande da minha vida. E tem algumas viagens que tem que ser mais longas, assim. Eu acho que quando você faz uma viagem mais longa, ela é muito diferente do que você viajar de 2 semanas de férias, tanto os lugares que você consegue ir, como a forma que você consegue curtir os lugares. Então, eu já tinha feito algumas viagens mais longas na minha vida, mas fazia tempo que eu estava naquela vida de trabalhador e que as coisas ficam mais limitadas, mas fazia tempo já que eu estava burilando uma ideia de tirar realmente sabático, conseguir fazer algumas coisas um pouco mais longas. Tinha uma ideia de fazer alguns anos atrás, aí a pandemia deu uma adiada nos planos, mas aí finalmente no ano passado deu certo, aí os astros ajudaram e a gente conseguiu tirar o ano aí. Então 2023 foi um ano que a gente usou para fazer alguns passeios grandes. A ideia inicial era fazer uma viagem longa de talvez um ano, depois a gente começou a perceber que talvez não fosse o melhor caminho, porque ainda tinha algumas coisas em casa que a gente precisava cuidar, e a gente acabou fazendo 2 viagens médias aí de 4 meses cada uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre do ano passado. E vocês... Aí no primeiro semestre a gente foi... Desculpa, fala. Perdão. No primeiro semestre a gente foi para a região ali do Sudeste Asiático, e agora no segundo semestre a gente foi para a África, que era um lugar que eu nunca tinha ido na vida, que sempre tive acho que exerce uma fascinação, acho que em todo mundo, né? Você fala de África, a gente foi lá ver um pouco realmente como que são as coisas. Como é que vocês fizeram o planejamento, Nando? Foi assim, um acúmulo, foi uma junção de lugares que você e a Lu tinham vontade de conhecer? Como é que foi essa preparação, essa fase pré-viagem? Eu acho que sempre começam com alguns grandes sonhos, que eu acho que a gente vai acumulando na vida, né? Alguma vez você vê algum lugar, você vê uma foto, você vê uma reportagem, você fala com alguém e tem aquela coisa que você percebe que 20 anos depois você continua com aquilo lá na sua cabeça, assim, né? Te chamando
para ver concretamente. Então, a gente tinha algumas coisas que a gente queria ver, assim, tinha alguns highlights assim que a gente tinha de visão, mas era um esboço bem grande, assim, acho que a gente foi ajustando muito à medida que a gente foi viajando, e aí você vai conversando com pessoas, você vai conhecendo um pouco dos lugares e vai planejando os próximos passos. E, em particular, a parte que você comentou lá da história do mergulho com os tubarões, foi uma coisa que a gente descobriu lá. Eu nem sabia que tinha isso na Tanzânia, que tinha um lugar que dava para mergulhar com tubarão. A gente descobriu conversando com uma outra pessoa na viagem, e o cara falou, pô, ó, e a temporada começa em novembro, que era exatamente quando a gente estava indo para lá. Então eu falei, meu, entrou na lista assim depois. Então, acho que tinha um esboço, mas muito detalhe a gente vai decidindo na hora, assim. Eu achei muito legal que nesse período vocês também fizeram trabalhos voluntários, né, Nando? Nessa viagem para a África agora, era um sonho grande da Lu, que ela faz muito tempo que ela queria fazer também um esquema desse de juntar uma viagem, e aí acabou dando certo. E no Quênia, foi logo o primeiro lugar que a gente chegou, a gente ficou 2 semanas trabalhando no orfanato que tem lá, que tem parceria com o pessoal aqui do Brasil, então a gente já conhecia o lugar, né, já foi mais ou menos direcionado para lá, e é uma experiência bem bacana, assim, a África é um mundo bem diferente, assim, do que a gente está acostumado, então ter a oportunidade de trabalhar um pouco mais próximo das comunidades e ajudar um pouco dá muita satisfação, foi muito legal também. Se eu pudesse, foi difícil selecionar o que te perguntar, né? Porque, pô, você falou Sudeste Asiático, África, um continente, né? 2 regiões completamente distintas. Só que como a gente está no Maré Sonora, eu preciso afunilar para experiências inspiradoras de alguma forma relacionadas ao mar. Se a gente puder começar falando, então, justamente resgatar essa experiência de mergulho com tubarão-baleia. Conta um pouquinho como é que foi, assim, preparativo emocional, assim, o que você tinha, o que você conhecia, como é que foram aqueles momentos antes e pra gente depois falar da experiência, assim. A gente mergulha um pouco, né? Eu mergulho um pouco já faz tempo, mas não sou super aficionado, assim, não mergulho, tenho pouco, sei lá, se for ver, acho que é mais de 20 anos já que eu mergulho, mas se contar o número de mergulhos, com certeza é muito menos do que outras pessoas mais experientes. Mas mergulhar com grandes animais sempre foi um grande sonho meu, assim. E já teve uma vez no México, na Tailândia, sabe, de ir em lugares que é comum ter tubarão-baleia, mas geralmente, boa parte das vezes, eles só vão num lugar numa época do ano. Então tem um pouco de uma temporada que você consegue avistar tubarão-baleia, não é o ano todo que você vai ver esses bichos. E todas as vezes que eu tinha ido, não era a época, teve alguns lugares que, olha, talvez até tenha chance, mas nunca tinha visto nada. E tem uma região, tem uma ilha no litoral ali da Tanzânia, né, Oceano Índico, que chama Mafia Island. Na verdade, é um conjunto de algumas ilhazinhas ali, que são famosas também por serem um local que os tubarões-baleias visitam, e a época deles, geralmente, acho que vai a partir do final de outubro, novembro, até março, alguma coisa assim. E a gente, no finalzinho de outubro, a gente estava numa outra ilha, que daí já fazia parte dos nossos planos, que chama Zanzibar, que é no litoral da Tanzânia também, e daí a gente falou, poxa, então vamos esticar e vamos na outra, assim, né? Não vamos perder essa chance de ir lá mergulhar com esses bichos. O bicho é gigantesco, né? Assim, eu acho que os que a gente viu lá talvez tivesse cerca de 10 metros de comprimento, assim, mas é gigante, assim, né? Uau. E o esquema de você mergulhar com eles, pelo menos nesse lugar, assim, né? Não é mergulho com cilindro, é mergulho livre mesmo que você sai logo cedinho, você sai de um barquinho ali da praia, vai para a região que os caras sabem que os tubarões-baleias mais passeiam, e você fica zanzando de um lado para o outro até o cara avistar meio uma sombra do barco, assim, que você consegue ver ele da superfície, você consegue ver o bicho passando, e aí você pula na água para nadar um pouco com ele. Ele, obviamente, é muito mais rápido do que a gente, né? Então você consegue nadar um pouco perto dele, mas se ele acelera um pouquinho ou se ele mergulha mais profundamente, você perde ele, e aí volta para o barco, vai de novo, dá uma zanzada, às vezes você revê o mesmo, ou às vezes você consegue ver um outro dos tubarões que estão por lá. É um bicho totalmente inofensivo, né? Ele
ele não representa perigo nenhum, apesar do tamanho gigantesco dele. Ele basicamente é quase se alimenta de pequenos moluscos ali, de crio, coisa assim. Mas é um espetáculo mesmo, assim, porque o tamanho dele é algo impressionante, assim. E realmente a gente fica meio de boca aberta quando a gente está perto dele, assim. Que tipo Aí de... a gente acabou fazendo 2 mergulhos, em 2 dias diferentes a gente foi lá para ver. O clima não estava o melhor, então a gente não eram dias ensolarados, que acho que ajuda muito na visibilidade. Nos 2 dias a gente pegou chuva no meio, então aquele negócio de passar frio pra caramba no barco na hora de voltar, mas valeu a pena, assim, porque o bicho é gigantesco, espetacular. E aí vocês iam então da praia até algum lugar que eles sabiam que aparecia? Tinha essa travessia então para chegar ao pico, Nando? Você sai de barco, acho que você anda, sei lá, 20 minutos, meia hora, você já está na região deles. E daí depois é uma questão de pouco de sorte e busca. Não é nem todo dia que se avista, assim, né? Tem dia que você pode sair lá e não ver, porque o bicho resolveu dar um rolê para outro lado, assim. Mas tem que ter sorte. Nos 2 dias que a gente saiu, a gente viu tubarão-baleia nos 2 dias e mais do que um, sempre, assim. E Então, qual que é a é bem legal, orientação? assim. Qual que é a orientação, Nando, quando eles, assim, um briefing? O que eles instruem vocês para atividade? Como é que rola essa interação assim do pessoal que leva vocês? Então, o principal, assim, é tipo assim, você não pode tocar o bicho, você tem que dar uma certa distância dele para tentar não incomodá-lo, assim, né? Então, não ficar na frente dele, ficar ao lado a uma distância mínima, não ficar muito perto da cauda dele, até porque ele é inofensivo, mas ele é gigantesco, né? Ele é 5 vezes o seu tamanho. Então, se ele se ele bater a barbatana de um pouco diferente, pode quebrar alguém, né? E acho que para não atrapalhar muito o habitat deles também, então os grupos tentam ficar um pouco mais distante deles. Mas teve uma das vezes que a gente mergulhou, que a hora que eu entrei na água, assim, ele estava vindo na direção, assim, então você até assusta, dá um pouco para trás, assim, para dar espaço pro bicho passar. E eles geralmente é um comportamento muito tranquilo. Você falou um pouquinho disso, né? É muito sossegado, né? Você não fica com aquela. Tem essa coisa do tamanho, né? Que é impressionante, mas o comportamento em geral é bem tranquilo desses animais, né? Pelo menos do que a gente viu, ele parece que está ignorando você, assim, e está nadando no ritmo dele. Como você falou, assim, é um nado muito tranquilo, muito suave, assim, né? Ele só vai passando e acelera um pouco, sobe e desce, assim, mas é muito impressionante o tamanho, assim, e a cara dele tem uma boca gigantesca, assim, então é um bicho bem bacana, assim. E vocês eram em quantos, Nando? Como é que funcionava, assim, a dinâmica do passeio? Acho que no barco talvez tinham cerca de 6 turistas, 6, 7 turistas, assim. Não é uma coisa grande, você tá no barquinho pequeno, com máscara e snorkel, e aí a hora que vê um, se joga, vai, pula para a água, tenta nadar um pouco perto dele, e aí a hora que ele sai, volta para o barco, porque é muito difícil você sozinho nadando, você encontrar algum, assim, né? Então a gente acabava voltando para o barco para conseguir andar um pouco mais, e aí vinha um outro, entrava na água de novo. E vocês usavam roupa de neoprene, roupa para temperatura, assim, para proteger da temperatura? Ou é tranquilo, no pelo mesmo? Não, tranquilo no pelo, você está numa região que é quente ali, a temperatura da água é agradável. A única coisa ruim é quando tava voltando e pegava uma chuvona, daquelas chuvonas tropicais, que daí você passa frio por causa do vento também, assim, mas a temperatura da água é super tranquila, assim. Tinha umas pessoas que até estavam com alguma coisa de neoprene, mas a gente não estava com nada e não precisava, não. Como que funciona em relação a preço, Nando? É caro esse tipo de atividade? Quanto custa, assim? Você pode lembrar alguma coisa nesse sentido? Deixa eu lembrar, eu acho que a gente pagava cerca de 60 ou 70 dólares por pessoa para ir para fazer um passeio desse, que durava... Acho que a nossa média, assim, acho que demorou talvez umas 2 horas e pouco, assim, o passeio. Entre sair, ir, buscar os bichos e tal, até ir voltar. Então, como é um passeio mais ou menos curto, não é exatamente barato, mas é uma oportunidade meio única ali. E se você comparar, acho que talvez com outros safaris de bichos que tem ali na África, ele não é tão caro assim, não.
E vocês fizeram muitos rolês incríveis. Eu estava vendo um pouquinho a quantidade de animais que vocês viram, né? Impressionante. O que ficou marcado para você, além do tubarão-baleia? O que você pode recordar nesse sentido? Fora da água, tá permitido falar também. Pode falar. Tá. Não, depois, talvez voltando na água aí, para ficar um pouco mais no Maré Sonora, na viagem que a gente fez lá para o Sudeste Asiático, a gente fez um passeio de mergulho na região ali que são as Ilhas Komodo, na Indonésia, que foi um esquema de live aboard. A gente ficou 7 dias no barco fazendo vários mergulhos. Ah, que legal. E é uma região maravilhosa, assim, de coral, né, a abundância de vida marinha, o colorido dos bichos e tal. E uma outra coisa super especial que teve lá foi que daí lá a gente mergulhou com raia-manta. Ah, Então, nossa. é outro bicho que é gigantesco. Aí era um esquema de mergulho mesmo, mergulho com cilindro e tal, para você poder mergulhar e afundar e ver. E aí, um contato até muito mais longo, porque tem alguns lugares que elas ficam, que eles chamam de lugares de limpeza, que elas ficam meio circulando em alguns lugares, enquanto tem alguns peixes que vão lá e comer os restos de comida que ficam na boca delas, assim, né? Então tem alguns lugares que você vai, você consegue afundar, ajoelha no chão e fica vendo um espetáculo das raias passando do seu lado, em cima de você, assim, também foi muito espetacular, assim, tem mais do que um lugar lá que a gente mergulhou e viu as arraias, que são também gigantescas, e aqueles bichos que parecem que estão voando, né? Elas não parecem que nada, elas parecem que voam na água, assim. Mas essa parte de vida animal na África é algo espetacular, assim, né? Acho que não tem nenhum outro lugar do mundo na abundância que tem lá, e o tamanho dos animais. Então você tá fazendo um safari, tá do lado de um elefante, né? De uma girafa gigantesca, de um leão e não sei o que e tal. São coisas muito especiais pra gente, assim, né? Coisa que você só vê em filme, em história, desde pequeno, e lá você consegue ver na realidade. E a gente deu sorte também de, quando a gente estava no Quênia, a gente foi fazer algum dos safaris, de pegar um fenômeno que o pessoal chama da grande imigração, que nada mais é do que um rebanho gigantesco, principalmente composto por gnus e zebras. Estimativo que o pessoal fala é mais de 1 milhão de animais. Nossa. Que você tem, que eles, todo ano, eles têm um circuito mais ou menos que eles fazem à busca de pastagens mais verdejantes aí, mais nutritivas. Então, eles basicamente vão acompanhando um pouco o ciclo das águas, que vai tornando alguns lugares mais férteis e outros lugares mais secos. Então, eles vão saindo da região seca e indo. E é uma volta grande que eles dão, ocupam uma parte significativa ali da Tanzânia, que tem o parque que é chamado de Serengeti. A maior parte do ano eles estão nesse Serengeti, assim, e uma parte pequena eles estão num parque que fica no Quênia, que chama Masai Mara, mas que é basicamente a mesma região, assim, né? Tem uma fronteira que os homens criaram, mas que os bichos ignoram, né? Então eles, uma parte do ano eles estão ali, e ali tem um trecho que eles têm que atravessar nesse caminho deles, que é uma travessia do rio, que é o rio Masai Mara, que talvez as pessoas já tenham visto no National Geographic, aquelas cenas dos gnus despencando de uma ribanceira, assim, para atravessar o rio, e muitas vezes são comidos pelos crocodilos quando atravessam o rio e tal. E a gente acabou dando sorte de ter a oportunidade de estar lá num dos dias que eles cruzaram o rio, e é uma coisa muito impressionante, assim, porque não é só ver alguns animais, é uma quantidade gigantesca, incomensurável de animais que você vê. E eles têm um comportamento meio interessante, assim, a hora que a gente chegou perto do rio, eles estavam no outro lado do rio, e você vê se formando, né, a manada chegando na beirada do rio, e eles chegam e todo mundo para. É um lugar que o nível da terra, coisa assim, é um pouco mais elevado, então ele está um pouco alto do rio, deve ser um barranco de talvez quase uns 10 metros assim, de altura em alguns trechos, e eles chegam ali e fica todo mundo olhando e esperando. Alguns chegam perto, parece até que vai cruzar a volta, outro chega, até tem uma hora que um vai e realmente desce o barranco e cruza o rio, e aí
começou, e aí você vê todos os bichos começando a vir cruzando o rio, assim. E meu, é gigantesco, assim, difícil ter adjetivo para descrever, assim. Então isso é uma paisagem espetacular que acho que só dá para ver lá, assim, né? Então realmente muito, muito lindo, muito impressionante, muito bacana. Como é que os caras sabem exatamente o momento? Porque você fala que tem aquela data mais ou menos de acontecer, mas como é que funciona para as pessoas locais falar, não, tá rolando e levar as pessoas? Como que rola isso, assim, essa certeza de que vai chegar lá e vai ter? Vocês chegaram lá com essa certeza ou mais ou menos não? Não, você não. Acho que eles nunca falam certeza. A época que eles cruzam varia um pouco. Eles sabem que é mais ou menos nessa época do ano, mas pode ser 2, 3 semanas antes, 2 semanas depois, alguma coisa assim. Não é um dia só. Esse rebanho gigantesco, ele não anda como um bloco único. Então, ele tem alguns meio subgrupos ali. Então, a gente tinha se programado para fazer os safaris na época que a gente sabia que era a época da migração, mas você nunca tem certeza se você vai ver. Você quase certamente vai ver os animais, mas esse momento de cruzar o rio, que é uma coisa um pouco mais específica. Quando a gente, antes de ir para esse parque do Masai Mara, a gente tinha ido num outro parque no Quênia também, que chama Amboseli, que é uma região famosa por elefantes, tem uma comunidade de elefantes muito grande. E quando a gente estava no Amboseli, o cara que era o guia nosso veio mostrar para a gente no celular dele que ele tinha recebido um vídeo que tinha, pela primeira vez nesse ano, tinha tido a migração, os animais cruzando o rio. Então a gente ficou torcendo, espero que eles continuem para os próximos dias. Acho que a gente demorou ainda talvez uns 5, 6 dias depois disso para estar no ponto lá no Masai Mara, mas demos sorte e vimos bichos atravessando lá. Que países, então, da África vocês foram, Nando, ao longo dessa viagem pelo continente? A gente começou no Quênia, que foi onde a gente fez o trabalho voluntário lá, e fizemos a maior parte dos safaris, e fizemos um pouco de caminhadas, escaladas por lá. Fomos depois para Uganda, Ruanda, Tanzânia, e aí foi uma volta assim, que a gente deu. Tanzânia foi Aí, Tanzânia, a gente foi no Kilimanjaro e depois fomos para a região da praia, que daí foi o lugar que a gente mergulhou também com os tubarões. Depois a gente voltou para o Quênia, passou um pouco mais lá, que daí a gente voltou no lugar que a gente tinha feito o trabalho voluntário. E depois a gente ainda, né, na África, a gente ainda foi para a Etiópia depois. Uau! Isso antes foi de voltar para cá. É um semestre, então, que vocês ficaram lá, mais ou menos. Deu 4 meses. 4 Deu meses. 4 meses de viagem. Bom, para quem não sabe, um outro lado do meu querido primo é o amor pelas escaladas, né? Essas viagens que você faz com a Lu, mundo afora, para correr, para escalar. Conta um pouquinho, Nando, desse outro lado de vocês e por onde vocês já tiveram antes desses meses na Ásia e na África. Conta um pouquinho só das suas experiências escalando. Não, putz, é uma coisa que a gente gosta muito. Acho que desde a época da faculdade comecei a fazer coisas mais ligadas a esportes de aventura e de natureza. Então, escalada acho que foi o que eu mais fiz aí, assim. E aí a gente sempre tenta compor as viagens para visitar lugares bacanas, lugares legais para fazer. Assim, não sou nenhum cara super técnico ou super avançado nisso, mas gosto muito. Então, a gente já viajou bastante na América do Sul, então indo para Argentina, Chile, Estados Unidos, Europa, a gente já viajou, já fez coisas escaladas. Nessas viagens a gente teve umas oportunidades interessantes, assim, no primeiro semestre que a gente foi para o Sudeste Asiático, o Sudeste Asiático tem alguns lugares que são um paraíso para escalada em rocha, assim. Então, um dos lugares que a gente foi ali na Tailândia. Tailândia tem uma península ali no sul da Tailândia que chama Hailey Beach. Na verdade, são 2 praias ali, Hailey e Tonsai, que são, para um escalador em rocha, é o parque de diversões, assim, perfeito. Você está num lugar paradisíaco, com um mar maravilhoso, né, um clima delicioso, água do mar agradável, né, quente, gostosa para você entrar, e cercado por paredes de calcário infinitas do seu lado, assim. Não sei quantas vias de escalada tem lá, assim, mas você passar um mês lá, você não fez cosquinha de escalar tudo que tem por lá. É um tipo de
é um tipo de escalada esportiva que a gente chama, né? Então, um tipo de escalada bastante prazeroso, assim, não é alguma coisa muito estressante. O tipo de rocha que tem lá é calcário, que daí é um tipo de rocha que é muito agradável também, porque ela não machuca muito a mão, ela não é muito áspera, então isso ajuda em muitas coisas. E é realmente um lugar super desenvolvido, um polo mundial. Você vê escalador do mundo inteiro indo para lá para ficar escalando, porque o lugar é realmente muito bom, muito lindo. E o Sudeste Asiático inteiro você tem algumas regiões dessas de calcário que são de escaladas muito legais. Então, nessa viagem que a gente fez no primeiro semestre, a gente levou equipamento de escalada com a gente, e aí escalamos bastante na Tailândia, em Highland, em alguns lugares próximos. Depois a gente foi para o Laos e a gente também conseguiu escalar um pouco no Laos. Depois a gente foi para o Vietnã e a gente conseguiu escalar um pouco no Vietnã, perto ali numa ilha que chama Cat Ba, que é perto de uma região que chama Halong Bay, que também é um lugar que você tem uns paredões de calcário saindo do mar, assim, umas coisas gigantescas, maravilhosas. E aí, quando a gente estava no Vietnã, a gente cansou de carregar tanta coisa, a gente acabou doando nossa corda lá, e falou, a gente quer carregar com menos peso, a gente foi fazer umas coisas mais tradicionais, mas deu para escalar bastante, deu para curtir bastante. E agora na África, a gente não fez nada de escalada em rocha, mas a gente fez um pouco de montanhismo lá, a gente subiu no Quênia, a gente foi no Monte Quênia, escalar o Monte Quênia, que é uma montanha de quase 5.000 metros de altitude. O cume que a gente fez não é técnico, basicamente uma caminhada, um pouquinho de trepa-pedra só para você chegar até o cume. E depois, quando a gente estava na Tanzânia, a gente subiu o Kilimanjaro, que é a maior montanha da África ali, praticamente 6.000 metros, um pouquinho menos do que 6.000 metros de altitude. Você acabou de falar do Kilimanjaro, né? Eu queria pegar carona nessa sua fala para saber sua opinião, como é que foi, né? E porque a gente vê, assim, montanhas... o Everest é o maior do mundo lá na Ásia, Kilimanjaro na África, o Everest na Ásia, e a gente vê essa multidão... essa forma que está rolando lá para subir Everest, pessoas fazendo fila para atingir o cume. Como é que está isso no Kilimanjaro? Como é que você viu isso? Foi uma experiência que você saiu assim mais feliz? Como é que foi a tua impressão pós Kilimanjaro, Nando? Então, é uma fonte de renda para eles muito importante, né? Então, o Kilimanjaro é uma das maiores montanhas que uma pessoa com zero de experiência consegue ir, assim, né? Então, ela é tecnicamente super tranquila, não tem nada até o Monte Kenya era um pouquinho mais técnico ali do que o Kilimanjaro, assim, não tem nada disso. Você tem que estar numa boa forma física, mas ele é muito tranquilo, assim, de ser escalado. Então, tem muita gente que vai para lá, assim, e que quer ir para lá e tal. E isso, para as pessoas locais, é uma baita fonte de dinheiro, para a agência, para o cara que trabalha como guia e para o cara que trabalha como carregador lá. Então, é muito difícil você até... Acho que mesmo se você quiser tentar fazer alguma coisa um pouco mais independente, eu acho que deve ser muito difícil você conseguir. Acho que no mínimo um guia você vai ser obrigado a contratar, e vai ter uma pressão muito grande para você contratar carregador e toda a estrutura lá, assim. Não é uma expedição barata, a gente pagou cerca de $2.000 por pessoa lá para a escalada. A gente sabe que isso é meio o começo do preço, tem algumas agências que chegam a cobrar $10.000 se você quiser pagar por uma coisa mais luxuosa para ir para lá, assim. Não é uma montanha para curtir para você, né? Se você quer um pouco de solidão, de montanha, de tal, não é lá que você vai encontrar, assim. Mas continua sendo uma montanha bonita, é um lugar, é uma experiência muito bacana, você tem vistas lá super bonitas, assim, de ver, puxa, as planícies lá embaixo, tem o Monte Meru, que é um monte que fica do lado, que você tem uma vista maravilhosa dele a partir da escalada. Então, eu acho que você tem que ter na cabeça que você está indo num lugar, é um tipo de montanhismo um pouco diferente, é um montanhismo que você vai estar num acampamento lá com, sei lá, 300 pessoas no mesmo acampamento que você ali, assim, de vários grupos diferentes, todo mundo fazendo a montanha, né? Vocês fizeram em quanto tempo? Chegar até o cume em quanto tempo, Nando? Quanto tempo durou essa subida? A gente fez em 7 dias,
numa via lá, acho que eles chamam de Lushoto. Tem vários caminhos diferentes para você ir para o cume, né? O dia de ataque ao cume, todo mundo se junta, é basicamente um caminho só. Tá. Mas até chegar no último acampamento, você tem mais do que um caminho por lá. A gente foi nessa via que eles chamam de Lushoto, que ela é um pouco mais longa até, mas isso acaba sendo uma vantagem, porque te dá mais tempo para aclimatar. Né? A coisa de mais atenção que você precisa tomar cuidado lá é que, apesar de não ser tecnicamente nada complexa, é 6.000 metros de altitude, praticamente. Tá. Então, tem uma questão de aclimatação, você pode passar mal e pode até realmente chegar a ter problemas lá se você não aclimatar bem. Então, a gente foi nesse esquema de 7 dias e para a gente foi super tranquilo. Assim, a gente não teve um pouquinho de dor de cabeça num dos dias, mas só, nada significativo, assim. Ah, que demais. Eu quero depois, se você puder depois me mandar algumas imagens que a gente pode colocar durante nossa conversa, eu posso preencher a fala junto com algumas imagens. A gente pode deixar a galera acompanhando, que eu imagino que você falando, eu fiquei imagino a curiosidade das pessoas também de visualizarem um pouco dessas viagens incríveis que você e a Lu fizeram. E eu queria voltar um pouco, então. Vamos voltar para o Sudeste Asiático. Você falou dessa experiência de liveaboard, né? Que vocês fizeram. Como é que foi isso? Eu fiquei super curiosa para te perguntar mais sobre essa... Você falou que rolaram os mergulhos, mas como é que foi assim, a vivência a bordo? Que embarcação que era? Conta um pouquinho sobre isso, Nando. Eu tinha feito um liveaboard há muito tempo atrás. Na verdade, a viagem de lua de mel, quando eu me casei, a gente fez um liveaboard para ir em Abrolhos, aqui no litoral do Brasil. Uma viagem mas que tinha sido uma coisa super pequena, de 3 dias, assim. Eram 2 noites só que a gente dormiu. Tinha sido uma coisa bem, bem pequena. E também é uma das coisas que tinha na cabeça fazia um tempão, de, poxa, fazer um esquema de viagem desses. E a Indonésia tem muitos lugares, assim, que tem um volume de pontos de mergulho e que você tem vários passeios desse esquema de liveaboard, porque são áreas muito grandes, não era você ir fazer um mergulho, tem 30 pontes de mergulho numa região ou mais até, né? Acho que as 2 principais regiões ali na Indonésia são a ilha de Komodo, ali, que é um lugar onde você também tem o dragão de Komodo, que acho que talvez seja uma coisa famosa que as pessoas já tenham visto na TV alguma vez, né? Quase um dinossauro que sobreviveu até hoje. E uma outra região que chama Raja Ampat, que também acho que está crescendo nos últimos anos, é super famosa, mas ela é um pouco mais distante, um pouco mais demorada e carinha para você chegar lá. E a gente acabou decidindo fazer, então, esse liveaboard lá na região de Komodo. A gente fez um liveaboard que eram 7 dias, e aí você vai num esquema, você vai fazer uma viagem basicamente de mergulho. Assim, acho que é um lugar especificamente para mergulhar. A gente até chegou a fazer alguns passeios que 2 vezes a gente foi passear na ilha que tem os dragões de Komodo para ver o dragão, e numa outra ilha para fazer uma caminhada, que era um lugar bonito, com umas vistas bonitas, mas você basicamente fica o tempo todo dentro do barco. A gente deu, sei lá, acho que a gente deu um pouco de sorte também, até por não ter muita experiência, nem sabia direito exatamente o que procurar, assim, mas a gente acabou pegando um barco super bom, super confortável, que tinha... você tinha, além do barco normal que a gente dormia, ele tinha um barco pequeno, que era o barco dos equipamentos de mergulho. Então, toda vez que a gente ia fazer mergulho, a gente saía desse barco um pouco maior, ia para o barco menor. Então, toda a parte de equipamento de mergulho ficava meio separada. Então, você tinha um lugar super confortável, assim, para fazer. Eu acho que o barco tinha, talvez, 6 cabines, mas ele não estava muito cheio. A viagem que a gente estava, acho que em 6 ou 7 pessoas, assim, no total. Então, era um grupo pequeno, até pelo tamanho do barco. Então, foi super confortável. E aí, você faz, geralmente, até 3 mergulhos por dia, assim, né? Você faz 2 mergulhos durante o dia e um mergulho à noite. E toda vez eram em lugares diferentes, em points diferentes. Então, você sempre tinha mergulhos diferentes, vendo coisas diferentes de vida. Tinha... a atratividade lá das raias mantas, que é um show à parte. Você vê um pouco de tubarão, apesar de não ter visto nada muito grande assim de tubarão lá, mas você vê tubarão, você vê e a quantidade de peixes, né, de cardumes que você vê ali e corais é muito colorido, né? Mergulhar é uma coisa muito especial pelo tipo de coisa que você vê, é muito diferente do que está do lado de fora da água, assim, é um mundo totalmente diferente que você entra quando você mergulha, né?
Recentemente eu conversei com o Ayrton Escobar, aquele jornalista que trabalha com ciência e meio ambiente. Ele falou também, ele falou do Sudeste Asiático surreal, assim, de incrível, de mergulho por lá. Mesmo o brilho nos olhos que você tem agora, contando, recordando, o Ayrton também. Ele falou assim, com um carinho gigante da experiência que foi lá. Esse barco que você falou, era barco a motor, era veleiro? Como é que era essa embarcação? Não, barco a motor, barco a motor. Assim, acho que é muito, eu acho que para um passeio comercial, assim, levando o cliente, você tem muito mais experiência de veleiro do que eu, mas eu acho que é muito, acho que não seria tão simples assim para você, não, eu quero ir nesse ponto exatamente, nesse ponto com esse calendário aqui. Então, eram barcos a motor lá sempre. E a galera de turista que estava com vocês tinha brasileiro, era de outras nacionalidades? O que você lembra? Outras nacionalidades. Esse liveaboard específico que a gente fez, a gente estava com um casal que a mulher era da Jordânia, o cara era inglês, e dois chineses. Tá. Para você fazer esse tipo de viagem, Nando, eles exigem que você já tenha um know-how de mergulho? Existe a possibilidade de uma pessoa zero fazer esses passeios? Como é que é o nivelamento para participar? Nesses liveaboard, geralmente eles exigem um pouco já, assim. Então você tem que ter certificação de mergulho. Muitas vezes você não é a certificação mais básica, você tem que ter pelo menos um nível avançado lá. E às vezes eles até exigem um número mínimo de mergulhos que você tenha tido. Sim, então eu acho que lá em Komodo, eu acho que eles ou não tinha exigência, ou eles exigiam 50 mergulhos ou 30 mergulhos, mas não era um número tão alto assim. Mas eu sei que tem vários lugares que você vai que eles exigem até mais, até para a pessoa poder curtir melhor, porque tem alguns mergulhos que são bem simples, mas tem alguns mergulhos que são mais profundos, mergulhos em naufrágio, muitas vezes é um pouco mais profundo, ou alguns lugares que tem correnteza também, então é importante que a pessoa já tenha uma familiaridade para poder estar tranquilo, poder fazer o mergulho de forma tranquila ali e sem risco para ninguém, assim, né? Infelizmente tem um pouco de histórico de acidente, assim, nesses lugares, então acho que essa precaução faz sentido mesmo dos caras terem. Você falou que teve mergulho noturno também? Fizeram noturno? Tem. Normalmente, acho que nesses liveaboard, acho que quase sempre você também faz alguns mergulhos noturnos. Porque como você está 24 horas no barco, até para poder ocupar o tempo, você tem que fazer os mergulhos lá. E é sempre bem diferente, né? Fazer mergulho à noite você vê a forma que a fauna se comporta ali é diferente à noite, assim, né? Então é uma coisa interessante sempre você fazer mergulho noturno. Eu nunca fiz, eu tenho um pouco de, não sei, me dá um pouco de medo, assim, pensar em entrar na água. Claro que você vai estar enxergando, né, você tem toda a iluminação artificial, mas me dá um pouco de um frio na barriga, assim, de descer naquelas circunstâncias, assim. Você tem que acostumar porque é uma vista muito diferente, né, você não tem uma visão geral do lugar, né, você consegue ver o lugar que a sua lanterna está apontando ali. Mas realmente muito diferente quando eu estou vendo o ambiente como um todo, né? Não, eu estou vendo o que o facho da lanterna está mostrando ali, assim. Mas é interessante, assim. Acho que mais uma experiência diferente. Se entrar embaixo d'água é diferente já, entrar embaixo d'água à noite é mais diferente ainda também. E tava um calor absurdo na época que vocês foram? É muito úmido? Como é que é a temperatura, assim, externa e da água também? Tipo assim, você tá num lugar de calor, você tá ali numa região tropical e tal, mas não era uma época que tava assim, puxa, tô sofrendo por conta do calor, assim. E os mergulhos a gente sempre fazia com roupa, mas uma roupa fina, uma roupa de 5 milímetros ali, curta até, né, não precisava de coisa comprida, e a maior parte dos lugares a água é razoavelmente agradável, assim, então não passava frio, mas não foi ruim do calor, não. Dava para aproveitar bastante, viu? Não vou reclamar, não. Porque quando você mergulha em água mais fria, chega a ser um super desconforto, né? Chega uma hora que
Quando você vai ver, por exemplo, raia manta, você tem que ficar paradinhos para elas passarem, né? Naquelas águas geralmente mais turvas, que é onde tem alimentação e tal. Você fica parado ali, chega a dar frio, né? Você fala, tá muito bom, mas tá muito frio, né? É super difícil também, né? Então, a gente foi nessa região de Komodo e fez os mergulhos lá e curtiu bastante. E aí depois, na mesma viagem, a gente, perto de Bali, ali, que é uma das ilhas da Indonésia, você tem uma outra ilha ali que chama Nusa Penida, que a gente também foi lá para conhecer. É um lugar super bonito, umas paisagens, né, de praias super bonitas. E lá também tinha um esquema de mergulho com chance de mergulhar com raia manta. E a gente decidiu ir de novo. Então, daí a gente fez um passeio de um dia só, né? Fomos só sair para fazer o mergulho. E, putz, lá a gente passou um baita frio. Lá a gente não viu raia manta. E, a gente tava na cabeça o que a gente tinha tido lá em Komodo, e isso daí foi nem um mês depois, assim, mas a região ali, pelas correntes, a água é bem mais fria. Então, aí a gente passou o frio para relembrar o que são esses mergulhos, e vira e mexe tem um pouco de componente de frio, assim. Daí ele falou, não, vou ficar com a lembrança do lá de Komodo, que foi bem melhor. Desses vários países onde vocês estiveram, qual você tem vontade de voltar? Assim, você fala, putz, se eu puder ir amanhã, eu vou. E qual que você fala, não, obrigada, pode ir você que já fiz a minha cota. O que você pode falar nesse sentido? Não, como regiões, assim, a África é um lugar bem mais desafiador para viajar. Assim, então, se você quiser fazer um pacote de uma semana lá para fazer um mergulho ou para fazer um safari lá com os animais e ter uma estrutura toda certinha, que tem um cara que te busca no aeroporto e tudo, eu acho que você tá meio numa bolha ali que você não vê muito a realidade. Mas quando você viaja um pouco mais, é uma região de muita pobreza. Sim, então, é alguma coisa que não é tão simples, acaba sendo até um pouco cansativo, assim, até um pouco por causa disso. A infraestrutura é muito básica, é muito precária em muitos lugares. É uma região o povo é feliz, não é um lugar ruim, eu acho que, e mesmo não é um lugar exatamente inseguro, a gente não teve sensação de insegurança, assim, mas cansa um pouco, assim, essa viagem ali para a África. Então, acho que eu voltaria para a África, mas precisa dar um pouco mais de tempo, assim, para ir. O Sudeste Asiático é quase paradisíaco, assim, o lugar. Não tem para aqui, não. E Tailândia é um lugar que, é barato, o povo é feliz, a comida é boa, o clima é maravilhoso, a praia é espetacular, a cor da água, só tem coisa boa, a cultura é maravilhosa, você tem a parte lá budista do norte da Tailândia, que é super interessante. Então, eu acho que é só coisa simples, assim, gostosa de ir. Então, eu acho que o Sudeste Asiático é com certeza muito mais fácil de ir, assim, e mais tranquilo e só diversão. Vocês fizeram passaram por uma experiência no Vietnã com uma embarcação que era uma cesta? Eu vi umas imagens. Como é que era isso, Nando? Exatamente o que rolou lá? Eles têm o Vietnã é um país bem particular, assim, e muito interessante também. Muito obrigada por chegar até aqui e conferir mais um podcast do Maré Sonora. Se você quiser conferir o episódio até o final, completo, existem várias formas, várias alternativas para apoiar e participar. Recentemente eu disponibilizei um mecanismo de assinatura diretamente no Spotify. Funciona super fácil, você pode acessar diretamente na plataforma, clicar no episódio pago e aí você vai ter toda a orientação por e-mail para participar. A assinatura no Spotify te dá direito a aproveitar não só esse episódio de hoje, como todos os outros já lançados. São mais de 20 para você aproveitar. Para quem preferir fazer uma contribuição via Pix, a chave Pix do Maré Sonora é podcastmarasonora@gmail.com. Nesse caso, é fundamental que você coloque na mensagem do Pix o seu e-mail e qual episódio quer ouvir, que aí em até um dia eu reencaminho para você o link e você confere pelo YouTube. Outras alternativas de apoiar e participar aqui no Maré Sonora estão disponíveis
no site www.podcastmariasonora.com. Acesse a seção Apoie e escolhe a melhor opção para você. Lá você vai conferir também o nome de todas as pessoas que já apoiaram, a quem eu agradeço demais. A gente se vê então no próximo episódio e eu desejo a todos vocês, como sempre, bons ventos.